Na aula passada, abordamos a manutenção preventiva 1, que deve ser executada sempre que desvios de frequência são detectados. Vimos que a manutenção preventiva 1 recupera as interfaces e o acoplamento do conjunto, e aprendemos quais os procedimentos, cuidados e ferramentas adequadas para sua realização. Nessa aula, conheceremos a manutenção preventiva 2. Agora, o objetivo é identificar e tratar os elementos defeituosos de conjuntos que não foram recuperados mesmo após a execução da preventiva 1. Vamos lá? A manutenção preventiva 2 é realizada somente quando a manutenção preventiva 1 não foi suficiente para manter o bom desempenho do conjunto. Se mesmo após a realização da manutenção preventiva 1, com a recuperação das interfaces, limpeza e remontagem com torque controlado, o conjunto acústico continuar apresentando falha, devemos realizar a manutenção preventiva 2, pois se o conjunto acústico apresenta falha e o acoplamento não é o responsável, algum ou alguns dos elementos estão com defeito. A manutenção preventiva 2 começa com a identificação do elemento defeituoso. O primeiro passo é testar o conversor sozinho, utilizando o analisador de transdutores TRZ. Para isso, conectamos a garra de jacaré vermelha no polo positivo do transdutor e a garra preta no neutro ou carcaça. Selecionamos no software a frequência de operação do conjunto acústico, seguido pela letra C de conversor entre parênteses. Após a seleção do elemento em teste, pressionamos o botão Play para realizar a medição. Existem muitos tipos diferentes de conversores ultrassônicos. Por isso, não existe um critério absoluto para determinar se o conversor está ou não com defeito. É necessário sempre seguir as instruções do fabricante e respeitar as tolerâncias indicadas por ele. Porém, existem alguns critérios básicos que precisam ser respeitados para que o desempenho do conversor seja minimamente satisfatório. O primeiro critério é o fator de qualidade QM, reportado pelo analisador TRZ. Para o conversor sozinho, ele deve ser maior ou igual a 250. Explicando de uma forma bem simplificada, o QM é o número de vezes que o elemento testado vibra sozinho, por inércia, após desligarmos o gerador. Por exemplo, se o QM do conversor for exatamente 250, de forma geral, ele vibrará 250 vezes sozinho após desligarmos o gerador. Por isso, quanto mais alto for o QM, mais facilmente o conjunto vibra, ou seja, mais eficiente o conjunto é. O segundo critério está relacionado com as frequências de ressonância e de antirressonância do conversor, e com a frequência de operação nominal da máquina. O intervalo entre FR e FA deve conter a frequência nominal da máquina. Por exemplo, o conversor analisado com o TRZ nessa figura opera em 20 kHz. Veja que o valor de frequência de 20 kHz está dentro do intervalo de FR até FA, representado na figura em azul. Por isso, ele é considerado aprovado no critério de frequência. Se esse conversor tiver um QM maior que 250, ele possui os requisitos mínimos para um bom desempenho. Este outro conversor não atende ao critério de aceite, pois o intervalo entre sua FR, frequência de ressonância, e sua FA, frequência de antirressonância, não contém a frequência de 20 kHz, que é a frequência nominal. Esse conversor apresenta algum defeito que faz com que sua frequência esteja acima do máximo aceitável. Então, resumindo, os critérios básicos de avaliação para conversores analisados com o TRZ são ter um QM maior que 250 e ter a frequência nominal contida no intervalo de FR até FA. Observe que esses critérios são muito básicos e bem abrangentes. Se eles não forem atendidos, dificilmente o conversor funcionará com eficiência. Porém, eles podem não ser suficientes. Devemos sempre seguir as instruções do fabricante.
Caso o fornecedor não indique as tolerâncias adequadas, recomendamos que o usuário estude seus conjuntos e crie critérios mais refinados, mais apertados. Um detalhe importante nos testes é que, mesmo identificando que o conversor está com algum defeito, devemos continuar os testes dos outros elementos. Para isso, vamos precisar de um conversor de referência, um conversor que esteja funcionando bem e aprovado pelos critérios básicos. Um conversor novo, testado e aprovado com o TRZ, seria o ideal. O procedimento de teste do booster é parecido com o do conversor. Primeiro, precisamos montar o booster no conversor, com torque controlado e com as interfaces limpas e lisas, igual ao que fizemos na Preventiva 1. Depois, basta conectar as garras de jacaré no mesmo lugar de teste do conversor. O critério de aceite do conversor mais booster está relacionado com as frequências do conversor sozinho. Por isso, precisamos ligar a memória do software para compararmos as curvas. Agora, precisamos mudar no software de C para C mais B, porque estamos testando o conversor mais booster. Em seguida, clicamos no botão Play para realizar a nova medição. Os critérios básicos para o booster são QM maior que 700 e o intervalo de FR até FA do booster deve estar dentro do intervalo de FR até FA do conversor sozinho. Nessa imagem, temos as frequências FR e FA em vermelho dentro do intervalo azul, que é o intervalo de FR até FA do conversor sozinho. Por isso, ele é um booster aprovado nesse critério. Nessa outra figura, o booster está reprovado, porque o intervalo vermelho de FR até FA do booster está fora do azul. Vale reforçar que mesmo se o conversor tivesse sido reprovado, ainda deveríamos testar o booster. Para testar o sonotrodo, o procedimento é parecido com o teste do booster. Montamos o conjunto todo e selecionamos no software C mais B mais H. O H é de horn, sonotrodo em inglês. Em seguida, clicamos no botão Play para realizar a nova medição. A diferença agora está no critério de julgamento. O valor de QM precisa ser 1000 ou mais. E para a frequência, o critério é aplicado apenas em FA. A FA medida deve ser no máximo a frequência nominal mais 0,5% e no mínimo a nominal menos 0,5%. No exemplo, temos um conjunto de 30 kHz. A FA mínima, que ainda pode ser aceita, é 30 menos 0,5% de 30 kHz. Então a tolerância mínima é 29.850 Hz ou 29,85 kHz. Do mesmo jeito, a FA máxima será 30.150 Hz ou 30,15 kHz. Esse critério de frequência é igual ao da manutenção preditiva da primeira aula desse módulo. Vale lembrar sempre que esses critérios são básicos e as tolerâncias do fabricante é que devem ser respeitadas. Nos exemplos, temos um sonotrodo aprovado e um reprovado. Novamente, se quiséssemos testar apenas o sonotrodo, teríamos que usar um conversor e um booster de referência, testados e aprovados. Esse é o resumo dos 3 testes para determinar o elemento ou os elementos com problema e os critérios básicos para cada teste. Excelente! Já sabemos identificar qual elemento do conjunto está prejudicando seu funcionamento. Mas e agora? O que podemos fazer para corrigir o problema? Bom, vimos que o problema pode estar no sonotrodo, no booster ou no conversor. Para cada um deles, podemos adotar certos procedimentos para a recuperação do conjunto. No caso do sonotrodo, podemos ressintonizá-lo ou replicá-lo. Se determinamos nas etapas de teste do processo anterior que o sonotrodo está com a frequência mais alta que a tolerância máxima, devemos remover material usinando a lateral, diminuindo o diâmetro ou aumentando os rasgos dele para diminuir sua frequência.
Por outro lado, se for identificado que o sonotrodo está com a frequência muito baixa, devemos remover material do comprimento dele para aumentar sua frequência. É importante frisar que os procedimentos de ressintonia podem ser realizados um número limitado de vezes, pois alterações dimensionais no sonotrodo reduzem o ganho e diminuem o seu desempenho. Por fim, se o sonotrodo estiver com alguma trinca e ou fator de qualidade muito baixo, ele deve ser substituído ou replicado. Aqui temos a sintonia de um sonotrodo em andamento. Ele foi fabricado um pouco mais comprido que o original, permitindo que fosse sintonizado e removendo-se material do comprimento, aumentando-se a frequência. Cada curva no gráfico pertence ao mesmo sonotrodo, porém com comprimentos cada vez menores. Você pode encontrar mais detalhes sobre a sintonia de sonotrodos na nossa videoaula sobre a replicação de sonotrodos no link da descrição dessa aula. No booster, se o QM estiver baixo, ou mesmo se ele estiver um pouco fora de frequência, vale a pena desmontar o anel dele e verificar se os O-rings dentro do anel de metal estão bons. Se eles estiverem muito desgastados, isso pode afetar a região nodal que comentamos no módulo de fundamentos. Nesse caso, devemos substituir esses O-rings. Se o problema for sintonia, não recomendamos ressintonizar, pois o booster é o principal elemento responsável pelo ganho. Lembra que vimos que alterações de dimensões afetam o ganho? Então, se tentarmos remover material para sintonizar o booster, teremos o efeito colateral no ganho, diminuindo o desempenho dele, mesmo estando sintonizado. Em caso de perda de sintonia, o mais indicado é substituir o booster. Por fim, se o booster estiver trincado, também devemos substituí-lo ou replicá-lo. Para recondicionar o conversor, devemos verificar se suas cerâmicas estão íntegras, utilizando o acessório Piezo Holder do analisador TRZ. Se existirem cerâmicas trincadas, temos que substituir. Temos ainda que limpar as peças metálicas e recuperar suas interfaces como na preventiva. Após a recuperação e substituição das partes defeituosas, remontamos o conversor com pré-compressão e torque controlados. Podemos utilizar aqui o medidor de pré-compressão Piezo Clamping. É possível ainda replicar o conversor em um processo muito parecido com o recondicionamento, no qual, além de substituir as cerâmicas trincadas, também trocamos as massas metálicas com defeitos e montamos com pré-compressão controlada. Confira as aulas que tratam exclusivamente de montagem e recondicionamento de transdutores ultrassônicos no link da descrição. Por último, temos o resumão de todo o módulo de fundamentos em forma de fluxograma. Começamos com a supervisão e a pergunta: o conjunto está ok? Sua frequência e fator de qualidade respeitam os critérios básicos? Se sim, tudo deve estar funcionando. Se não, precisamos desmontar o conjunto, recuperar as interfaces dos elementos e remontá-lo com torque controlado. Isso foi suficiente para recuperar o conjunto? Se sim, ele deve estar funcionando novamente. Esse ciclo é o ciclo da manutenção preventiva 1, mostrado na aula passada e deve ser executado com todos os cuidados e procedimentos detalhados lá. Agora, se a preventiva não foi suficiente, precisamos identificar o elemento com defeito e recuperar ou substituir esse elemento, de acordo com o que vimos nessa aula. Essa é a manutenção preventiva 2 do conjunto acústico. No fim de todo esse processo, ele estará funcionando novamente. Essa é a última aula do módulo de fundamentos do curso Entendendo e Cuidando de Sistemas de Solda por Ultrassom. E esse é o último módulo do curso. Existem outros módulos opcionais, que são o módulo de recondicionamento de transdutores e o módulo de réplica e sintonia de sonotrodos, que devem ser lançados em breve. Deixe nos comentários se você se interessa por esses assuntos e se gostaria de aprender mais sobre eles. Um abraço e até!